Olá, eu sou Juvencio Salles, estamos com o podcast Na Marra Podcast. Histórias de homens comuns dignas de serem contadas. Hoje a gente está recebendo aqui o Júnior Neri, uma história espetacular. Fica até o final para você ver o que Deus é capaz de mudar na vida de um homem. Tudo bom, Júnior Neri? Boa tarde, Juju. Tudo bem? Eu agradeço demais estar aqui, ter essa oportunidade e poder estar contemplando aqui as maravilhas de Deus e contar um pouco do meu testemunho no Namarra, que é uma história digna de ser contada. Júnior, com que você trabalha hoje, meu amigo? Hoje eu tenho uma fábrica de fibras monofilamentos para concreto. É a única fábrica do Norte e Nordeste. E você é crente, evangélico, católico? Para a glória de Deus, hoje eu sou cristão, sou crente. Creio muito em Deus e Há quanto tempo você está na igreja? Vai fazer 5 anos. 5 anos? 5 anos da minha jornada, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, na Marra Podcast, Júnior Neri, você está convidado aqui para a gente ouvir um pouco da tua história, como era o Júnior Neri antes e o Júnior Neri depois. Amém. O Júnior Neri antes de conhecer a Cristo. Juvencio, eu vou voltar um pouco a fita, que para ficar mais entendido, da minha história familiar. Eu vim de um ambiente familiar em que, desde cedo, os homens eram ensinados a trair as esposas, com muita bebida, com muita farra, e eu nasci inserido nesse meio. E muito novo, com 12 anos de idade, o meu pai me hostilizou, ele foi trair a minha mãe, e eu estava numa cidade com ele, e ele disse que eu não contasse para minha mãe aquele fato. E desde então isso começou a ser enraizado dentro de mim. E aí eu fui crescendo com aquilo dentro de mim. Que homem tinha que ter mais de uma mulher, que homem não precisava dar satisfação em casa, bastava ser um provedor meia boca, pode-se dizer assim, e fazer filhos. Então eu fui criado dessa forma, onde todos os meus irmãos, exceto a minha irmã, é a única que, ela, aos 15 anos de idade, ela começou a seguir Cristo. E eu e meus outros irmãos não tinham esse discernimento. Todos casaram mais de uma vez. Não souberam, não tinham entendimento do que era o primeiro ministério, que é a família. Então, eu comecei muito novo com bebedeira, comecei muito novo com prostituição. E a cada vez mais, cada ano que passava, eu ia mergulhando dentro disso. Você foi repetindo o padrão do seu pai e da família do seu pai. Isso, fui repetindo o padrão do meu pai, dos meus tios, dos meus avós, tanto materno quanto paterno. E a cada dia que passava, eu mergulhava mais no pecado. E quando foi em 99, eu fui convidado por uma empresa de bebidas para ser representante dela em Salvador, na Bahia. E assim eu fui, contra a vontade dos meus pais. E lá eu me hospedei em um hotel, fiquei morando nesse hotel. E o dono desse hotel, ele gostava muito de frequentar prostíbulo. E eu até então não tinha entrado num prostíbulo. Eu tive caso com mulheres, mas não era com prostíbulo. E era uma quinta-feira, e essa quinta-feira eram os dias que as prostitutas abriam a casa para os homens que elas gostavam irem fazer a baderna e não pagar nada. Eles chamavam lá de o dia dos bigodetes. E esse rapaz me levou e eu fui. Ao chegar lá, teve uma brincadeira lá, de uma banheira, uma moça muito bonita. E eu fui participar dessa brincadeira e a partir daí eu me apaixonei por ela. Pela prostituta? Pela prostituta. E nessa brincadeira, a gente ficou quase 2 anos juntos. Ela morava comigo. E ela não quis... Você teve um contato naquela noite com essa prostituta... Isso. E aí você começou a namorar com ela, se relacionar com ela. Isso, comecei a se relacionar com ela, tanto que ela foi morar comigo no hotel e trabalhava no bordel. Como se fossem casados. Como se fossem casados. Ela trabalhava à noite e eu trabalhava durante o dia. Calma. Vamos entender essa matemática. Você começou namorar com a prostituta. Isso. Se uniu, união estável com ela. Isso. Por 2 anos. Por 2 anos. E você a levava para
o local de trabalho, que era no prostíbulo. Para ela se prostituir. Isso, ela não sabia fazer outra coisa. E eu apaixonado, eu trabalhava durante o dia fazendo minha representação, ela chegava, aí eu chegava à noite, ia deixar ela no trabalho e ia pegar ela de manhã. A gente só tinha tempo para ficar junto final de semana. Final de semana era nosso. E nisso eu fiquei por 2 anos. Até que eu resolvi voltar para Fortaleza. Quando eu voltei para Fortaleza, ela disse que queria vir comigo e eu disse que não. Júnior, porque essa história ela não é uma história comum. Ela não é uma história comum. Ela é uma história que a gente precisa um pouco de atenção. Então, assim, você pegava a pessoa que era para você amar, cuidar, levava ela para se prostituir com os outros homens. Isso. Com outros homens. E você passou 2 anos fazendo isso. Isso. Você pode enxergar o tamanho do engano que você vivia na sua vida? Na época, eu não enxergava engano. Tanto que a minha cegueira era tão grande que quando eu trocava de cidade, ela me acompanhava. E para ela arrumar um trabalho, ela tinha que ir atrás de outro prostíbulo, que eu ia com ela. E geralmente o dono do prostíbulo, o cafetão, para saber como é que a mulher ia trabalhar, ele tinha que ficar com ela. E eu acabava conhecendo o dono do prostíbulo e cedendo a isso porque eu era cego de amor, não visualizava nada e ia me submeter a esse papel. Então, aquele ditado, né? Quando os olhos não viam, não doía. Quando você viu que o dono do prostíbulo, você conheceu a pessoa. Conheci a pessoa. Foi ter uma relação sexual com a sua esposa. Isso. Você sentiu do seu coração. Claro, doía, mas ela só sabia fazer aquilo e eu era extremamente apaixonado e eu tinha que aceitar. Era uma doença, né? Era uma corrente, era uma prisão que eu estava. Só que eu não tinha discernimento e eu não entendia a profundidade que eu estava naquele pecado. Aí eu resolvi vir embora para Fortaleza. Ela quis me acompanhar, eu disse que não dava certo. Vim embora, uns 2 meses depois, eu estava voltando para casa da minha mãe e um colega me encontrou e disse: Júnior, tem uma mulher lá na casa da tua mãe e disse que é baiana e estava procurando pelo teu endereço. Aí na hora, fiquei logo com um gelo na espinha. Aí você me pergunta: mas você não amava? Só que eu tinha vergonha de expor essa situação para os meus pais. Lá, quando eu estava numa ambiência de estranhez, eu quis aceitar, mas aqui não. Vamos lá, você vive em Salvador com ela, ele vive em Salvador com ela, e quando ele decidiu largar o ambiente que ele estava lá em Salvador, ele veio para Fortaleza, para casa dos pais. E ela ficou lá. Ficou lá. Tempo depois, ela veio atrás de você novamente aqui na casa da sua mãe. Foi, ela chegou até na casa da minha mãe, quando eu cheguei ela estava sentada no sofá. Então para mim foi aquele impacto. Aí eu perguntei: o que é que você vai fazer aqui? Ela: vem atrás de você. Aí eu disse: mas aqui não dá certo. Ela: não, mas eu vou mudar de vida, eu vou procurar outro emprego. Eu falei: você não vai conseguir. Porque a gente tentou isso lá 2 anos atrás e você não conseguiu. E começou a me questionar se esse era um dos motivos, porque eu estava fazendo isso. Eu falei: não, eu não quero mais isso para mim. Só que eu ainda estava preso ao pecado da prostituição. Ela se apaixonou por você porque ela viu que tinha um homem que a protegia e aceitava o que ela fazia? Com toda certeza. Eu cuidava, eu deixava tudo em casa pronto. Levava para trabalhar. Meu Deus. Pegava, deixava. E final de semana era de nós dois. E me encontrava, às vezes, no shopping com ela. Com os clientes. Com os clientes. Só que é muito inusitado. O que a paixão e a cegueira pode fazer. O pecado, né? Ele estava me destruindo. Ele estava me destruindo. Deus. Tá. Passado esse relacionamento, ela volta para Salvador, correto? Correto. E você fica aqui em Fortaleza. Isso. E aí você certamente teve outros relacionamentos. Tive outros relacionamentos. Tinha um local aqui em Fortaleza de festa, que era dia de quarta-feira, que as mulheres até meia-noite entravam acompanhadas e não pagavam. Não interessava se era namorado. Algumas faziam isso só para adentrar o ambiente e não pagar o ingresso. E numa quarta-feira dessa, eu entrei com uma moça e de lá a gente saiu, fui dormir na casa dela, a gente se relacionou e 3 meses depois ela apareceu grávida. E para mim foi uma surpresa, né? Porque às vezes em uma noite só dá tempo de acontecer isso, né? Mas ela engravidou, chegou na porta da minha mãe. Eu sempre morei com a minha mãe e eu tive que assumir e continuei nas minhas farras. Tanto que eu tirei ela da casa que ela morava e coloquei dentro da casa da minha mãe, para poder deixar minha filha perto. Mais uma vez eu estava com aquele sentimento de gostar e cuidar de uma pessoa barrado.
Eu não queria mais por aquilo por conta do trauma que eu tinha tido com a moça de Salvador. Sim. E eu farriando muito, deixando minha filha em casa. E ela, com 2 anos de idade, quando eu ia sair, eu botava umas moedinhas na mão dela. E ela guardava as moedinhas e eu saía. Vamos lá. Essa moça que você se relacionou numa noite que gerou um filho, você passou quanto tempo com ela? E se nesse período dessa gestação você a atraía? Eu passei 2 anos com ela, que foi justamente o período da minha filha, né? Que ela nasceu, teve a gestação e nasceu. Mas já ela dentro da casa da minha mãe, grávida, eu já estava traindo direto. Eu ia buscar ela no trabalho, deixava em casa e saía para minhas noitadas, como se fosse uma amiga. Como se não fosse nada, como se eu estivesse atrás somente de uma hospedeira para gerar o filho. Então, como eu te falei, quando eu saía, minha filha chorava, eu botava umas moedinhas na mão dela, ela fechava a mão e eu saía, ela parava de chorar. Só que um belo dia, uma quinta-feira, eu não recordo a data, ela chorou para mim não sair para uma casa de praia, e quando eu coloquei as moedinhas na mão dela, ela virou a mão. As moedas caíram e eu não percebi, fiquei tipo estranho, ela não quis as moedinhas e fui. Quando foi na sexta, por volta de 5 da tarde, minha mãe me ligou. Júnior, a Emily não tá legal. Eu levei ela no médico, ele disse que ela tá com problema na garganta. Se eu fosse você, eu vinha para casa. Mas me dá só um minuto, Júnior, por favor. A moedinha na mão da filha era como a ausência de um pai tivesse querendo comprar o tempo de relacionamento com a filha dele. Aí o que ela faz? Ela gira a mão e derruba as moedinhas no chão. É o grito do filho, é o grito da filha dizendo: eu não quero só o dinheiro que o senhor me dá, eu quero a sua presença. Isso mesmo, e eu era muito ausente, né? Eu farreava o final de semana inteiro e durante a semana eu tinha poucos momentos com ela em casa que eu chegava muito cansado. Então eu voltei, eu não queria voltar, queria ter ficado na casa de praia e eu voltei. Quando foi no sábado pela manhã, ela estava com muita febre e a gente levou ela até o hospital. Aí, de pronto, já fizeram alguns exames, foi muito rápido isso. Ela já entrou para CTI e levou para UTI. Isso 9 horas da manhã. Quando foi 15 para as 3 da tarde, ela faleceu. Uau. Ela faleceu de dengue hemorrágico. E dali começou uma jornada na minha vida de um sarcasmo contra Deus. Por que ele está fazendo aquilo comigo? E eu perdi totalmente a vontade de ser pai. Não quis mais saber de ser pai. Tanto que o local que ela estava, eu quase que destruí todo e só deixei o local que ela estava deitada na maca. Ela chorava, ela tentava pedir para eu pegar nos braços. Papai, me pega, me pega. E chora no sangue. Já era dengue hemorrágica, tinham feito uns exames, não diagnosticavam o que eram. E naquele dia eu perdi minha filha. Fiz o ciclo ao contrário, né? Eu posso dizer que a sensação não é essa, mas parece. Deus deu o filho. E minha filha foi tirada de mim. Eu tenho certeza que eu acho que era um projeto que Deus tinha na minha vida, porque eu não estava sendo pai. E ele preferiu recolher, deixar que os pequeninos venham a mim, pois destes é feito o reino dos céus. Sim. E minha filha hoje é um anjo, né? E dali em diante eu comecei a farrear mais ainda. Deixa eu só pegar esse mote aí para trazer luz para quem está nos assistindo. Todo esse ambiente que você viveu foi exatamente para ferir, como você falou, a sua paternidade. Né? Então, a paternidade de um homem ferida, ela atinge o quê? Gerações. Ele não tinha mais vontade de ser pai. Satanás, ele pegou exatamente uma situação para bloquear umas gerações inteiras, ferindo a paternidade de um homem. Você consegue perceber isso? E eu continuei nas minhas farras e eu comecei a desenvolver metodologias para lidar com mulheres. Podia ser casada, podia ser noiva, podia ser solteira. Se eu fixasse o olho, era dificilmente eu não conseguia levar para a cama. Bastava olhar. Bastava olhar. Ai, meu Deus. Bastava olhar. Então, o Satanás desenvolveu essa técnica em mim. E quanto mais eu me debruçava, mais mulher aparecia. Mais mulher aparecia, mais mulher aparecia. Aí um belo dia um primo meu disse: eu tenho uma pessoa para te apresentar. Uma amiga, uma colega. Aí eu fui, conheci, comecei a me relacionar com ela. Aí ela engravidou. Muita gente boa. Toda mulher que tu encostava, engravidava. Problema sério, viu? O problema era sério. E ela engravidou. Só que eu sempre tive muito debruçado na prostituição. E eu não queria ser pai. Não queria ser mais pai, eu tava com aquela mágoa. E nasceu a minha filha, nasceu a Nicole.
Só que quando eu engravidei a mãe da Nicole, eu tinha um amor de adolescência que eu engravidei também. Tanto que a Sara e a Nicole... Você traiu sua esposa atual. Não era esposa, era um relacionamento... Mas vivia junto já? Não, quase. Quase Tava juntos. quase junto. Aí foi trair, nessa traição... Engravidou também. Gerou outro filho. É tanto que a Sara e a Nicole, elas passam 3 meses do ano com a mesma idade. Eu costumo dizer que eu dava boa noite pra uma e bom dia pra outra. Meu Deus. Isso, eu tava... É aquela história, eu não queria ser pai e veio logo, foi 2 de uma vez. Só pra amarrar logo o negócio. E não casei com nenhuma das duas. E continuei minha vida, na prostituição ainda. Se prostituindo. Se prostituindo. Mas você pagava prostituta ou só não, era conquistador? Não, era conquistador. Sempre disse isso, olha, eu não pago prostituta, mas aí eu consigo resolver o problema. E eu tava num nível tão grande de prostituição que quando eu ia farrear, em alguns momentos, eu levava minhas filhas. Meu Deus. Eu levava minhas filhas. Por quê? Qual a idade delas? A Nicole hoje tá com 15. Não, nesse momento você levava suas uns filhas. 4 para 5 anos. Por quê? Um homem ali ganhando dinheiro do carro, 2 filhas, a mulher olhava, ô, papai é cuidadoso. Aí eu era só uma brecha para eu entrar. Venha para cá que eu cuido de você também. Sempre tinha uma artimanha. E passei muito tempo aprisionado nisso. Dei atenção às minhas filhas agora, diferente da minha primeira filha que eu não dei. Só que eu não tinha uma família difundida. Esse quadro de família eu ainda estava pegando na metodologia dos meus avós paternos, do meu pai. Repetindo o padrão. Repetindo o mesmo padrão. O padrão de prostituição, Isso. o padrão de traição. De traição. Isso explícito. E como era a vida financeira nesse período, amigo? Muito conturbada. Ganhava muito e perdia o dobro. Tudo. Pronto. A prostituição, ela é uma vida de bancarrota. A pessoa, quando ela se prostitui, ela pode ganhar os tubos de dinheiro, mas ele perde tudo. Deus ele tem uma metodologia muito cirúrgica para tratar homens que vivem nesse padrão do Júnior Neri, né? E você vê a resposta dele, né? Eu ganhava bem e perdia tudo. Não retém. Você que tem uma vida na prostituição, você não retém o que você ganha. Aí eu continuei nesses meus devaneios, né? Como você disse, as segundas-feiras sempre são conhecidas como segunda-feira da ressaca. Só que eu passava alguns finais de semana sem beber e na segunda-feira eu estava mergulhado numa profunda depressão. Porque eu estava cada vez mais me alimentando de espaços vazios. E eu já tinha tido uma experiência com Deus, que foi quando a Nicole foi fazer uma cirurgia aos 4 para 5 anos de idade. E ela teve um problema, aspirou e foi para UTI. Ela teve sepse. E quando ela chegou na UTI, ela ficou no isolamento. Ela e mais 5 crianças. Foi quando eu conheci o pastor Jonas. A minha irmã já estava na igreja, já. Ela era uma âncora para mim, que ela sempre orou por mim. Ela foi a primeira da nossa família a buscar os caminhos do Senhor e está lá até hoje. E ela levou o pastor Jonas até o hospital. E ele viu meu desespero e disse, Júnior, só Deus. E vem aquela velha lembrança, né? Quando não é pelo amor, é pela dor. E veio o filme da Emily. Eu falei, nossa, eu vou perder outra filha. E eu aceitei Jesus naquele momento. Só que eu fui em busca só do meu milagre. Eu não quis pagar o preço de fazer o caminho de volta no deserto. Estava atrás da bênção, encontrou a bênção, mas não foi se abraçar com o abençoador. Isso. Aí a Nicole ficou cerca de 30 dias na UTI. Quando ela foi receber alta, ela tinha recebido alta e as 5 crianças que estavam na UTI junto com ela faleceram todas 5 e só saiu a Nicole. Uau, que milagre. Só a Nicole, isso. Aí eu continuei meu mundo de prostituição, continuei nas minhas farras e Deus pegou e colocou a Karine na minha vida. Deixa eu pegar esse gancho aí, Júnior, porque é interessante. 6 crianças em um UTI, né? Um pai completamente aniquilado no sentido de viver um caráter moral completamente distorcido da lei moral de Deus, né? Tem ali a presença de um pastor ou de um líder religioso, ora, entrega a vida para Jesus e a vida ali, naquele momento da filha, é salva como um milagre. Como um milagre.
Mesmo ainda ele repetindo o padrão comportamental geracional dos pais, dos tios, dos avós, continuou se prostituindo. Isso. Continua, amigo. O engraçado, Juju, é que quando o pastor Jonas fez a oração, que realmente eu aceitei de coração aquela condição, o pessoal da UTI ficou impressionado. Porque a Nicole estava numa ampola, mais ou menos de uns 15 centímetros de coma induzido, e ela sentou, tirou a sonda, olhou para a direita e para a esquerda e deitou de novo. E as enfermeiras disseram, a gente nunca viu isso acontecer. No tamanho do coma que ela estava, da medicação, acontecer isso. Então ele era Deus puro. Um milagre. Só que eu fiz prova de Deus. Ele me deu a bênção. Só que eu não soube reter a bênção em quê? Continuar nos caminhos. Foi quando eu conheci uma moça, e minha mãe e meu pai eram contra. Pediram para eu não casar com essa moça. E eu casei com ela. E o casamento só durou uns 3 meses. Aí foi aquela história que eu disse. A decepção de ter uma família. A de pai eu já estava começando a escalar a superação. Mas a de ter uma família não. E eu me debrucei de novo, mais ainda. Me aprofundei mais ainda na prostituição. Vamos lá. A estrutura familiar para o Júnior Nery era uma estrutura familiar falida. Era impossível. Era um padrão para você que era impossível de existir. Impossível. Tanto que, vamos supor, dia dos namorados, eu tinha 4, 5 namoradas para escolher com que eu ia passar. E eu tinha um grupo seleto de amigos. Que eu dizia, rapaz, eu vou sair com essa turma tal, com essa aqui. Com essa turma tal, eu vou com essa aqui. No Natal era do mesmo jeito. Eu escolhi um para passar aniversário comigo. Aí os amigos, todo mundo sabia da cachorrada toda. Todos sabiam, porque uma parte também vivia nisso. Então era uma troca de moedas, né? Sim. E eu resolvi baixar um aplicativo chamado Tinder, que é um aplicativo de relacionamento. Só que antes de eu baixar esse aplicativo, eu fui levar um carro de um amigo para uma oficina em Messejana, e eu vi uma moça lá 3 vezes que eu fui levar o carro. Só que ela, bruta, não dava brecha, e eu, rapaz, eu vou perder aqui. Bateu o olho nela. Foi. É essa aí que eu vou atacar. Essa aqui. Só que de 10 eu perdia uma, quando eu tava no auge. E eu batia e ela nada. Aí eu falei, rapaz, vou deixar pra lá. Não tem mais interesse, não. Aí quando eu baixei o Tinder, quem eu encontro? Ela. Quando eu cliquei pra dar match, que eu curti, ela curtiu de volta. Aí, opa. Aí eu falei, opa, só pelo aplicativo, pessoalmente, nada. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a bater um papo com ela Passou e tal. quanto tempo nessa conversa digital? Uns 2 meses. Eu marcava de sair com ela, só que eu tava saindo com as outras. Aí nunca dava pra mim ir. Aí quando eu ia falar, ela já tava estressada comigo e eu deixando eu levar, deixando pra lá. Aí quando foi um dia, deu certo. Marquei de sair com ela. A gente marcou de ir pra um restaurante. Nessa época eu bebia muito. Quando eu chego na frente do restaurante, eu peguei uma briga com o cara de estacionamento. O cara queria que eu pagasse e deixasse o carro. Eu falei, não, eu vou pagar na volta. Se eu pagar agora, quando eu voltar a sentar, meu carro vai ser roubado. Aí discuti, já dei uma má impressão pra ela ali. Aí pra reverter, vamos pro cinema. A gente foi pro cinema. Fui assistir um filme de comédia. E dali fui deixar ela em casa. Totalmente o inverso do que eu fazia antes. Totalmente o inverso. Que eu tinha descoberto ali que ela gostava de vinho. Eu podendo ter empurrado umas 2, 3 taças de vinho nela. A estratégia. Ela namorava só, ia dar só o filé pra mim. Só que eu não consegui. Ela tipo... Tinha uma coisa me bloqueando pra eu fazer o certo. Tá. Aí... passou uma semana, liguei pra ela, pra gente sair. Aí ela... Foi até engraçada essa história. Ela falou assim, não, eu queria assistir um filme. Aí eu, tá certo. Tu quer que eu leve algum filme pra ir? Ela, não, mas eu não tenho um DVD em casa, não. Eu falei, não tem problema não, eu vou nas Americanas agora. Fui lá, comprei um DVD, comprei uma porrada de filme. Doido pra namorar. Doido, pedi sushi, porrada de sushi, cheguei lá, pronto. Daí a gente começou a nossa história juntos. Passou um tempo, uns 2, 3 meses, a Karine engravidou. Só que eu continuei farreando. Morava na minha mãe, ela morava na casa dela. O cenário perfeito. Era o que eu vinha fazendo sempre. Eu saía nas sextas-feiras para beber, nos sábados. Quando dava 2, 3 horas da manhã. Eu tenho certeza que isso já era Deus me preparando. Que eu não descolava nada. Eu ligava para ela. Posso dormir aí? Ela, venha. Olha onde é que eu ia. Eu tenho certeza que era Deus me preparando já para isso. Porque não deixava eu me envolver com outra mulher. Sim. Já era me preparando para isso. E eu ia. Chegava lá 2, 3 horas da manhã. Às vezes ela trabalhava no sábado, eu não deixava ela ir, a gente ficava junto no final de semana. E na segunda-feira eu voltava para casa e voltava a minha rotina. Ela grávida da Maria, a gente começou a brigar muito. E eu voltei para casa da minha mãe.
Quando eu voltei para casa da minha mãe, eu comecei a farrear de novo, na semana e final de semana. E eu comecei a ir para o interior da minha família, que fica quase 500 quilômetros de Fortaleza. E um pouquinho a mais, já é na Paraíba, eu conheci uma moça. E fiquei noivo dessa moça. A Karina grávida, da Maria, eu abandonei e noivo dessa moça. E a Karina mandava algumas mensagens e tal, suportando a gravidez sozinha. E eu fui aparecer já no final, quando ela estava com uns 9 meses já para ganhar a Maria. Aí ela foi morar com os irmãos. O que eu consigo enxergar aí, Juneri, assim, você tinha um relacionamento que tinha uma gravidez, aí você não acompanhou a gravidez. Ele não acompanhou a gravidez por toda a gestação da esposa, né? É a paternidade ferida abandonando a filha Maria. É muito comum um homem que tem uma paternidade ferida, né, abandonar o filho que gera. Né? Isso é clássico. Né? E ele foi pior. Além de abandonar, ele foi ainda ficar noivo de outra mulher, em outra cidade. Na realidade, eu não acompanhei a gestação de nenhuma das três. Né? Da Nicole, da Sara e da Maria. Não acompanhei de nenhuma das três. Da Emily, da primeira que faleceu, eu acompanhei porque morava na casa da minha mãe. Então era inevitável, mas ainda assim eu era omisso. Fui omisso nas gravidez dessas 4. Né? E a Maria nasceu. Maria nasceu, casamento perfeito, diga-se de passagem. Ela morava com os irmãos dela e eu morava com a minha mãe. Não tinha responsabilidade com aluguel, com conta, com luz, com nada. Esse casamento perfeito era o que você imaginava ser perfeito? Era o que eu imaginava ser perfeito. Okay. Cenário que o mundo prega, né? Que é o casamento moderno. Até dizem que hoje em dia é muito comum a mulher ser mãe solteira. Chamam até de Kinder Ovo, a mulher já vem com uma surpresinha. Então, a Karina ficou morando com os irmãos e com o primo. E eu continuei nessa minha jornada. Ela até me privou de ver a Maria. E a minha cunhada, por muitas vezes, interviu que não precisava ela fazer isso. E ela ficou sabendo desse noivado? Ela ficou sabendo. Tanto que eu estava num nível tão assim de autoconfiança que eu cheguei a encontrar com um primo dela, numa farra, que ele morava com ela. E eu cheguei pra ele e disse, não conta nada pra ela, não, cara, a gente é brother, a gente é homem e tal. Inocente, só que no outro dia ele contou. E foi aquela confusão, e vai conversa pro lado, vai conversa com o outro, você não merece confiança. E começou a bater. E ela começou a frequentar uma igreja, perto da casa dela, que lá todos são da igreja desde pequeno, meu sogro e minha sogra. Glória a Deus pela vida deles, são assembleanos há muitos anos. Acho que o seu Bini entrou na igreja com a dona Neta quando eles tinham uns 23 anos. O seu Bini tem quase 70. Tanto que só pra você ver, a minha esposa, os filhos dela nunca viram as pernas do meu sogro. Assembleano, é de calça direto. Nunca viram, pra você ver como eles são. E a Carinha teve uma boa base bíblica. E ela me confrontava muito biblicamente. Você não vai ser homem nunca. Você não vai ser um sacerdote nunca. Você não vai ser homem de uma mulher só nunca. Porque você não quer, você é um moleque. E pra mim, eu achava bom aquilo dali. Porque eu não queria ter aquela responsabilidade. Eu achava era bom quando ela dizia aquilo. Porque eu reverti. Eu falei, já que você tá falando isso, pois eu vou lhe mostrar como é que eu vou ser agora. Só que eu tava piorando a minha situação e afastando a mulher que Deus realmente tinha separado pra mim e a minha filha. Sim. Pois bem. E a Karina tava vindo pra uma igreja lá perto da casa dela. Aí foi quando a minha cunhada disse, Júnior, tem um rapaz doido pela Karina. Aí acendeu a luz. Só que nunca tinha me acontecido isso. Eu falei, opa, peraí. Posso ter toda a fama do mundo, agora de corno eu não vou ter não. Eu dei logo um pulo. Foi. Ela bonita, menina novinha, Maria linda, coisa mais linda do mundo. Aí eu falei, eu vou ter que voltar. Chegou um garanhão aqui por lá. Foi, chegou um rapaz por lado. Acendeu logo o alerta. Eu falei, alerta. Não posso perder isso aí não. Peraí, chega. Aí foi quando eu comecei a conversar com a Karina pra gente voltar e tal. E ela começou a impor várias coisas. E eu comecei a ceder algumas coisas. Ela muito sábia. Eu até falei pra ela esses dias, mandei um áudio pra ela, que homem não aprende coisa de homem só com homem. Homem também aprende coisa de homem com mulher. Sim. E eu agradeço muito a Deus, porque por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E foi quando eu comecei a me posicionar. Aí eu fui pro encontro com Deus, encontro de homens com Deus. Eu tinha ido em 2014,
Só que eu não fui pra encontrar com Deus, eu fui por interesse próprio. Que é a história da moça lá que eu tava doido pra casar com ela e eu fui só pra bancar o bacana. Só que nesse encontro que eu fui com Deus, ele falou muito comigo. Mas muito mesmo. Mas vamos lá. Lá no leito da sua filha, quando ela estava na UTI, você tinha confessado Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Isso. Só que o padrão do mundo continuou com você. Continuou. Você não largou. Não larguei. Aí agora você vai para esse encontro com Deus. Aí eu fui pro encontro com Deus. Porque foi algumas imposições que a Karina fez, que eu tenho certeza que foi orientada pelo Espírito Santo. Né? Ele deu as ferramentas e ela soube usar. E eu fui pro encontro com Deus. E quando eu voltei de lá, eu disse pra ela, vamos marcar a data do casamento. A gente precisa se casar. Eu tô com uma brecha grande na minha vida e um abismo chama outro. E se eu não fechar, eu não vou conseguir viver. Eu tenho certeza que pode ser até que Deus me leve, porque eu tô fazendo bagunça aqui na terra e eu nasci para ser separado por Deus. Aí ela concordou. Só que eu disse também para ela, só que eu preciso também que você faça um encontro com Deus. Encontro de Deus com mulheres. Encontro de mulheres com Deus. Porque ela também tinha algumas coisas para ser tratada, né? A gente vai se ferindo e às vezes a gente não quer reconhecer. Então a Karina fez um encontro de mulheres com Deus. A gente marcou a data de casamento. E a partir daí, eu comecei a tomar posicionamentos e Deus começou a me abençoar de coisas que eu não tinha antes. Porque Ele não queria aquilo para mim, no formato que eu estava. Eu morava com a Karina, junto com os irmãos dela e o primo dela. Eram vários casais. Depois do meu casamento com a Karina, os irmãos quiseram aquilo ali. Eu quero isso aí para mim. Porque eles viram a minha mudança e viram a mudança que eu estava fazendo na minha família. Tanto que quando eu fui me casar com a Karina, a Nicole e a Sara estavam com uns 10 anos. E eu fiz uns votos com elas. Na frente de toda a igreja, eu pedi perdão. Com as filhas. Com as filhas. Elas foram da minha, a Nicole e a Sara, e eu pedi perdão a elas. Uau. Perante a todo mundo. Eu quebrei a maldição, pedi desculpas por tudo que eu fiz contra elas, tudo que eu fiz com elas. Só um detalhe, Júnior. A maldição, ela não se quebra. A maldição te quebra, mas você não quebra a maldição. Como você cessa um problema geracional? Esse ato que ele fez, pediu perdão para as filhas, publicamente daquilo que ele fazia com suas consequências da prostituição, do abandono, de manter uma vida dúbia, uma mulher em casa, outra na rua, né? Então ele vai para a igreja, naquele momento ali ele pede perdão publicamente, se arrepende publicamente. Então esse é o passo que tem que ser dado para que Deus agora comece a colocar a mão sobre a vida da pessoa. Quando eu fui casar, o pastor Jonas falou assim para mim, Júnior, a gente vai ter que fazer uma oração de desligamento de almas. Eu falei, pastor, agora lascou. Ele, por quê? Porque eu não lembro o nome, não. A lista é imensa. Como é que o senhor quer que eu faça um negócio desse? Que ele queria que eu fizesse nome por nome, né? Sim. E Satanás, ele estava implementando na minha cabeça o quê? Tu vai casar, mas tu precisa ligar para as principais e ter uma despedida com elas. Eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu já estou posicionado, eu vou estar traindo a minha esposa, embora eu não esteja casado. Sim. Então o que é que eu fiz? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp de cada uma, pedindo perdão, entregando para elas o que eu tinha tomado delas e pegando de volta o que elas tinham tomado. Sim. E fechei aquela brecha e bloqueei todas. Quando eu comecei a ter esse posicionamento, eu comecei a entrar em muita luta. Tanto que a Karen achava que eu não ia conseguir parar de beber. Aqui e acolá eu dava um desequilíbrio, tomava uma latinha, tomava duas. E quando eu comecei a lutar com isso e orar com isso, eu comecei a vencer e comecei a ver as coisas que Deus fez. Eu sempre morei com meus pais, como eu te disse. Era um cenário perfeito para mim. Embora eu ganhasse dinheiro, eu era incapaz de assumir uma família. E quando Deus começou a fazer na minha vida, o meu sócio, hoje, né, ele me ligou e disse, Júnior, eu queria conversar contigo. Conheço ele há 10 anos, a gente tá junto há 5. Para tu ser o meu gerente comercial, vamos trabalhar comigo e tal. E eu nunca pedi uma empresa para Deus. Nunca pedi. Eu queria ser empresário, mas eu nunca pedi. Deus, eu quero me dar uma empresa. Eu nunca pedi. Eu sempre pedi, seja feita a tua vontade. E ele me chamou para ser diretor comercial e eu trabalhava numa empresa, gerente comercial. E a Karine disse assim, pronto, nós vamos morrer de fome. O Júnior tá doido. Porque eu tava trabalhando numa coisa certa e tava saindo pra uma coisa incerta. Incerta. Só que isso já era Deus. Já era Deus na minha vida.
E eu comecei a trabalhar com o John. Pedi as contas da empresa que eu tava. Numa quinta, numa sexta, eu liguei pra ele, comprei minha passagem que eu tô indo pra Recife amanhã. E ele ficou atônito, tipo, rapaz, esse cara é doido. E eu fui. E Deus começou a prover. Hoje eu moro numa casa. Eu, a Karina, tem um quarto lá da Nicole e da Sara. As meninas vão às vezes pra lá. As meninas moraram muito tempo comigo, que eu morava com a minha mãe. E o que é que aconteceu? Deus nunca me deu um filho homem, até então. Porque ele sabia onde é que eu estava mergulhado. Sim. E eu tava com a Karina, já, a gente casado, graças a Deus, muito bem casado. Te amo, amor. Te amo, não tem nem explicação, tá? Te amo muito. Você é meu alicerce. Faça uma declaração pra ela. Ah, você sabe, né? O que é que a gente já passou junto. O que é que Deus tem separado pra gente. A gente diz que o melhor da terra que ele tem pra gente, amor, não é nada financeiro. Mas é o maior bem que a gente tem hoje é a nossa família. E que a gente luta pra deixar a nossa família unida. A gente faz o que a gente pode. Te amo, minha princesa. E... Nossa, eu fiquei emocionado. Acho que é um cisco no olho aí. E o que é que acontece? Nossa. Bom que é ao vivo, né? Eu esqueci até que eu tava falando, Júnior. Então, eu comecei a trabalhar com o John e a Karina disse, vamos passar fome. O Júnior tá doido. E eu comecei a trabalhar nesse projeto de Deus. E Deus não me dava um filho homem. Por quê? Porque eu tava naquela maldição. E eu tenho certeza que ele não ia me dar um filho homem para eu não propagar na minha masculinidade o que meu filho iria fazer. Repetir o padrão. Repetir o padrão. Mas você tinha feito a entrega. Olha, a preocupação dele ali é de não repetir o padrão dos familiares. Então, assim, ó, 80% é posicionamento pessoal. 20% é a conquista no reino espiritual. A conquista do reino espiritual, ela é dada quando você tem um arrependimento genuíno, você tem a confissão ali pública, como ele fez, e o pedido de perdão. Ali você moveu o reino espiritual. Mas os outros 80% agora é posicionamento. Você tem que se posicionar. A preocupação dele era válida, né? Então, a partir do momento que ele passa a se posicionar, gerou o filho masculino? Aí onde vem agora pra fechar com chave de ouro. E a Karine não queria engravidar, nem tão cedo, a gente ia dar um tempo. E quando a Maria tava com 5 anos, a Karina começou a se sentir estranha. Aí eu falei, amor, tu tá grávida? Ela, não, tô não, tá. Aí uma amiga nossa lá da igreja, Karine, tu tá grávida? Ela, mulher, vira essa boca pra lá, não tô não, tá. Aí ela resolveu fazer o teste em casa. E eu lembro demais, a gente tava na sala sentado, e a Karine saiu de lá com o teste na mão, eu tô grávida. Uau. A Maria ficou tão nervosa que ficou toda suada, gelada, porque ela queria uma irmã. E como eu sempre tive menina, eu sempre soube cuidar de menina. Aí a gente vai pra primeira ultrassom. Quando chega lá, menina. Já tinha até definido o nome da menina. Tudo bem. Marcou-se a segunda ultrassom. Quando a gente vai fazer a ultrassom, o médico diz, rapaz, eu me enganei, não é uma menina não, é um menino. É o menino. É um menino. A Karina ficou tão nervosa que ela esqueceu que a Maria estava com a gente. E ela é um menino, enfurecida. E eu fiquei travado porque a Maria começou a chorar. Aí dentro do carro ela falou, amor, você não tá feliz? Eu falei, eu tô feliz. Só que a gente tem um problema que a Maria agora vai ficar com ciúmes. E veio o Francisco. E nasceu o Francisco. E eu entendi porque que dentro de todo esse tempo, Deus escolheu esse tempo agora. O Francisco vai fazer 2 anos agora, dia 12, é uma bênção. Por que Deus escolheu dar o Francisco agora? Porque Ele sabe como é que tá o meu coração. Ele sabe do posicionamento que eu tive. Mas deixa eu só pegar a cronologia de tempo. Entre aquele momento lá que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, buscando a bênção que era a cura da sua filha, né? Para esse momento agora que a chave gira, que você agora começa a se posicionar. Isso você já tinha ido lá da igreja, perto da sua casa, lá com a sua esposa. Isso tem quanto tempo? Desse momento lá que você aceitou Jesus até que você começar a frequentar a igreja? 2014 foi quando a Nicole teve o problema, né? Que eu aceitei Jesus. 2014. 2019.
Aí em 2019... 5 anos. Eu me posicionei de novo. 5 anos. Aí quando você se posicionou, veio casamento com a Karina. O casamento, o filho isso, desejado. A Maria, e depois veio o Francisco. Os negócios foram prosperando? Foram prosperando. E tem prosperado cada vez mais. O John, que é o meu sócio, o Lucas e o John. O Lucas é um garoto novo, tem muito potencial. E o John, ele é cristão. Ele já era cristão. E ele me ajudou muito. Porque ele é muito sábio, ele é muito serene. E às vezes eu queria estourar. Às vezes o homem... Todo dia o homem velho bate na nossa porta. Sim. Só que eu fiquei muito perto dele, porque ele gosta muito de conversar. E eu me abri muito para ele. Então, a partir do momento que eu ia me abrindo e declarando, eu ia gerando cura em mim, através do John. Porque ele é um homem de Deus, ele é um homem de muita oração. E isso me ajudou muito. Porque se eu tivesse ido para o outro veio que eu ia, para outra empresa que eu ia, eu não sei nem se eu estaria aqui para contar a história. Então, vamos lá, Júnior. Hoje o Júnior tem uma família constituída. Amém. Tem 2 filhos, um casal de filhos. Isso, com a mesma esposa que eu estou casado no papel. Casado, uma empresa prosperando, bons relacionamentos com sócios, fixado da igreja do Senhor. De onde ele saiu? De um casamento com uma prostituta. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Isso. Então assim, Juju, hoje eu sou visto por muitas pessoas, né? Como sacerdote, homem de casa, homem do lar. O maior orgulho que eu tenho é, hoje, quando eu saio para trabalhar, às vezes eu saio muito cedo, é ver a minha esposa deitada, com meus filhos, dormindo, tranquilos, amparados. E você tem a consciência que você rompeu com o padrão geracional da sua família. Com certeza. Com certeza eu rompi com esse padrão geracional. É tanto que tenho colegas, tenho amigos que hoje eles me buscam e me pedem conselhos. Que antigamente isso era impossível. Sim. Eu era mal falado porque eu era muito irresponsável. Eu era Adão. Eu me escondia dos meus pecados. Por muito tempo eu fui Adão. E o filho pródigo também? E o filho pródigo. Vai para longe da sua família para viver toda sorte de prazeres que o mundo pode oferecer. É como falam, eu aceitei Jesus, recebi a bênção e fui terminar de preparar o meu testemunho. A gente fala testemunho porque hoje eu sou curado, hoje eu falo com isso com propriedade, a minha esposa sabe que eu tô aqui. Eu conversei com ela, tudo em alinhamento. Hoje a gente tem uma vida aberta. Antigamente ela nem tocava no meu celular. Era privado porque eu tinha meus contatinhos, né? Eu tinha meus pecados de estimação. Sim. E hoje eu tô liberto disso. A gente tem um relacionamento totalmente aberto. A gente conversa, a gente ora junto. A gente ora em pé, a gente ora de joelho. A gente bota a mão na cabeça um do outro. Quando ela sente alguma necessidade, Júnior, unge a nossa casa de novo. Eu unjo os ombrais da nossa casa. A gente fica feliz em ir para a casa do Senhor. E o melhor lugar da gente hoje é dentro da nossa casa, com a nossa família. E 2 curas que eu vejo assim claramente nessa história digna de ser contada do Júnior é que a paternidade foi restaurada e a estrutura da família foi confirmada, ratificada, assim à luz do que Deus quer para o homem. Isso. Fico muito feliz, meu irmão, por tudo que Deus fez na tua vida e que ainda vai fazer. É só o começo. É só o começo. É só o começo. Mas eu vou te fazer... Você subiu a montanha, você é Legendários hoje, né? Subi, graças a Deus. Legendário 107.662. Muito brevemente, Ju, o que foi que, quando você subiu a montanha, o que foi que mudou no Júnior? O que foi que Deus acrescentou na vida do Júnior nessa subida à montanha? Juju, nós homens, às vezes nos acostumamos com algumas etapas. E eu já venho na caminhada cristã, só que eu estava muito no raso. Você vai lendo, vai fazendo devocional e vai criando uma rotina e você vai, às vezes, ficando no raso. Você, às vezes, desaprende a escutar a voz de Deus. E quando eu resolvi subir a montanha, foi porque eu queria renovar a minha fé, dar uma ativada na minha fé. Eu queria escutar de novo, nitidamente, a voz de Deus. E eu fui para um lugar neutro. Eu fui subir em outro estado e eu não conhecia ninguém. Então, do primeiro dia
até o domingo, eu fiquei assim, deve ter alguém que me conhece aqui que tá falando para esse pessoal, porque Deus tá falando só o que eu queria ouvir. O que eu fui buscar de respostas. Uau. E foi daí que ativou de novo o meu ministério de cuidar de homens. Tanto que hoje eu sirvo nesse ministério do Legendários. E as pessoas que me impulsionam aí é a minha esposa e as minhas filhas. Uau. Tanto que elas perguntam, vai ter um top, elas perguntam, você não vai para esse top? Eu não acredito. Você tem que ir. Mas não deu tempo, amor, não consigo. E eu ouvi do pastor Davi, no último top, que ele disse assim, Júnior, você é muito bom, você se doa muito, mas eu quero que você se doe mais em casa. Sim. E eu tenho aumentado essa incidência de doação mais em casa, e ao mesmo tempo eu tenho recebido isso no Legendários. Porque quando eu estou ali servindo a Deus, eu sei que é o ministério que Deus escolheu para eu caminhar, para eu estar conduzindo homens que realmente queiram sair do raso e ir para o mais profundo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está ali presente. Uau, muito bom. Júnior, parabéns pelas suas conquistas pessoais. Obrigado. Parabéns pela virada de chave, né? Muito feliz por ter uma mulher ter aparecido na sua vida e ter conseguido lhe dar uma direção, ter tirado você do modelo de falta de paternidade para uma paternidade plena, né? Para o homem como sacerdote do lar, um homem que não só provê o lar, mas um homem que cuida do seu lar, que protege o seu lar, que dá direção ao seu lar. Parabéns. Você quer deixar uma mensagem aí, já que você falou que você tem esse ministério de homens, rasga teu coração, diz a verdade, o que você quer falar, né? Deixa uma mensagem para eles. Nós homens temos esse problema que eu comentei agora há pouco, de sermos Adão. A gente gosta muito de se esconder atrás dos nossos pecados e a gente não quer assumir alguns posicionamentos com vergonha da sociedade, com vergonha do que a família pode falar. Mas você tem que entender o seguinte: Deus, ele sabe a essência que tem no seu coração. Ele sabe que você foi separado por ele. Ele que tem o melhor para a sua vida, tanto nessa terra como o galardão que você vai conquistar nos céus. Você tem potencial para se libertar, para curar, para ser um melhor sacerdote, para ser um melhor pai. Vocês podem ver a minha história, que hoje é uma história digna de ser contada, mas eu tive que me posicionar. Eu tive que sair da posição de Adão. Porque Jesus Cristo, quando ele foi crucificado de frente. Adão se escondia atrás do pecado. Então você precisa encarar os seus pecados. Você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar uma igreja. Você precisa procurar um líder pastoral. Porque você precisa se libertar. Mas isso só é feito através de uma decisão. E essa decisão é sua. Faça enquanto há tempo. Pois Jesus está voltando. Amém. Meu amigo, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Pela disposição, pelo coração e pela coragem de expor o Júnior de antes e o Júnior de hoje. Parabéns. Sempre que precisar, a gente está aqui para saquear o inferno. Amém. Esse é o podcast Na Marra. Homens com histórias, homens comuns com histórias dignas de serem contadas.